Olá a todos, a todas. Hoje nós vamos entrar no universo das plantas que são medicinais, mas que tem às vezes não são, às vezes são ornamentais, às vezes podem ser tóxicas, enfim. Nós vamos entrar nesse universo. Qual é a interface que tem entre as plantas medicinais, as tóxicas, as ornamentais? É sobre isso que a gente vai conversar. Será que uma planta ela é tóxica? A grande pergunta a ser respondida no final da aula é: será que uma planta ela pode ser considerada sozinha tóxica? Será que ela é sempre tóxica? Então, a partir desse diálogo que nós vamos ter aqui agora, vai ser possível chegar ao final dessa aula e responder esses questionamentos que vocês, na cabeça de vocês, já devem ter respondido. Então, vamos começar essa aventura. Bem, como eu disse, o título da aula hoje é Plantas medicinais e ou ornamentais e ou tóxicas. Então, aqui vocês conseguem observar uma grande, imensa quantidade de plantas do nosso cotidiano, muitas delas, né? E que todas elas guardam alguma toxicidade, dependendo da pessoa. Então, aqui eu já começo a responder. Dependendo da pessoa ou do animal, então existem, por exemplo, plantas que são tóxicas a animais. Que planta? Azaleia. Azaleia animal não pode comer, porque ele pode passar mal, pode ir a óbito. Então, também nós estamos considerando aqui agora apenas seres humanos, tá? Essa aula. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para a toxicidade que é inerente, né? O potencial de toxicidade inerente aos vegetais. Né? De novo, olhando para essas plantas que são altamente exuberantes, são plantas ornamentais, mas que também são plantas tóxicas. São medicinais? Aqui não. Aqui elas têm em comum o fato de serem tóxicas e ornamentais. Eu gostaria de começar essa aula contando um caso, né, do final do século XIX, que foi descrito na Gazeta Médica da Bahia. Para quem não sabe, a primeira universidade médica foi criada na Bahia. E ali, então, naquele momento, os artigos hoje que são científicos, que a gente publica em revistas, né, de impacto e tal, não eram publicados dessa forma, mas sim em gazetas, que era no Brasil, que era uma forma de divulgar entre os médicos de outras regiões e daquela região casos que tivessem acometido seus pacientes. Para quê? Qual era a ideia? A ideia é que as pessoas pudessem, os médicos, sobretudo, pudessem usar esses estudos de caso como um alerta. Olha, essa substância pode oferecer um risco assim, assim, assado. É uma espécie de como se fosse uma farmacovigilância de hoje também, né? Então, um desses relatos que eu trago é sobre uma planta. Olha que interessante. Eu vou ler, óbvio que nem teria como vocês lerem, né? Então, olha, até a gramática remonta ao final do século XIX, né? Então, 2 pretos africanos, ambos escravos, moradores na mesma casa. Pedro, de 35 a 40 anos, e João, de 25 a 30. Sofriam de dores reumáticas. E como é frequente entre eles, em vez de se queixar ao seu senhor, consultou o mais idoso a um curandeiro, também preto, o qual aconselhou banhos com cozimento de umas folhas, das quais lhe forneceu abundante provisão. Na noite de 12 de agosto último, depois de uma ceia abundante, de que ambos participaram, Pedro preparou o cozimento. E como seu companheiro sofria do mesmo mal, convidou-o a experimentar as virtudes curativas do remédio que lhe haviam aconselhado, ao que João acedeu sem dificuldade. Infelizmente, porém, ou porque não tivessem sido compreendidas as instruções para o uso do remédio, ou porque entendessem os doentes que se ele era bom em banhos, melhor seria em bebida, tomaram cada um cerca de 2 xícaras daquele cozimento e deitaram-se logo. 1 hora depois, acordaram com dores pelo ventre, vômitos, estavam alucinados, com a pele muito fria, paralíticos a ponto de se não poderem erguer.
E aí esse médico relata, de acordo com esse caso, que ele foi chamado até aquela casa, né? Então ele diz: fui chamado a visitar esses doentes no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Já podiam caminhar, mas ainda estavam trôpegos e alucinados, vendo objetos imaginários, fantasmas, ratos a passear pela câmara. Câmara é o quarto, né? A sala. De que procuravam fugir, dirigindo-se para a porta. Ambos tinham as pupilas muito dilatadas e a superfície do corpo fria. O pulso era regular, em ritmo e frequência. A boca e fauces nada ofereciam de notável. Bem, por este relato e pela aula anterior que foi dada a vocês sobre toxicidade ao longo da história e como que isso beneficiou as culturas, vocês já teriam condições totais de saber que planta medicinal era essa que esses negros, né, escravos, então, naquele momento, tinham usado. Vou parar aqui alguns minutos, tá? Para que vocês façam uma reflexão. Lembra-se o que eles falaram? O que é midríase? A pupila dilatada. Isso já foi falado na aula anterior. Já devem saber que planta que é. Se não sabem, é porque esqueceram. Mas a gente já falou sobre isso. Então, é a Brugmansia suaveolens. Nós, na aula anterior, falamos sobre a Atropa belladonna, que era a planta das bruxas, das feiticeiras, mas ambas possuem esses alcaloides anticolinérgicos, que têm um núcleo tropano. Então, a gente tem quem? A atropina, a escopolamina, a iociamina, que são substâncias que causam, como a gente falou anteriormente na aula passada, aquele rebaixamento de crítica, né? Mas claro que dependendo da dose, tanto que a manipulação dos zumbis é feita a partir de um preparo que envolve essa planta e mais partes animais, certo? Mas dependendo da dose que uma pessoa consumir dessa planta, que ocorre no Brasil, a Brugmansia suaveolens, a Atropa belladonna é europeia, né? Dependendo da dose que esse jovem consumir, para ter um barato, né? Pode ir a óbito, ele entra em coma. Então você tem níveis, dependendo da quantidade que o seu corpo absorve desse chá, dessa substância, você pode ter alucinações leves, rubor facial, boca seca, visão turva, fala pastosa, né? E a midríase, pupila dilatada. Então, veja, esses relatos com essa planta remontam há muito tempo, né? Agora, afinal, qual é o conceito de plantas tóxicas? Que aí eu quero discutir um pouco mais com vocês mais adiante. Mas, no primeiro momento, um conceito que muitos autores utilizam é como sendo aquele vegetal que, introduzido no organismo do homem ou de animais, seja capaz de ocasionar danos que se refletem na saúde e vitalidade desses seres. Esse conceito, ele é muito simplista, e nós vamos ver por que daqui a pouco, tá? Não vou dar spoiler. Mas já estou falando já nesse slide mais ou menos sobre isso, tá? Então, toda substância, já diria Hipócrates, a diferença entre o veneno e um remédio é a dose e tudo mais. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Mas assim, toda substância pode ser considerada um agente tóxico. Por quê? Porque ela não age sozinha, ela age onde? Num organismo vivo. E temos que levar em consideração também as particularidades, características e condições de saúde do organismo que está utilizando aquela planta. Então, vai depender do que essa toxicidade, esse efeito tóxico final? Da natureza da substância, que pode ser muito forte ou não tão forte, nós vamos ver. Da dose que foi administrada e absorvida pelo organismo, porque eu posso tomar uma substância, mas ela não ser absorvida pelo meu organismo. Nós vamos ver depois um exemplo aqui do carvão. Não vou dar spoiler. Do tempo e da frequência que você ficou exposto àquela substância. Então, eu posso tomar por um dia e já logo ter um efeito, um evento adverso. Né? Tomo lá um chá e já começo a ter dor de cabeça
Você fala, puxa, o que eu fiz de diferente? Eu tomei esse chá, será que é do chá? Agora, e quando é um efeito que vem só depois de 30 dias que você está tomando aquele chá? Você nunca vai achar que é daquele chá. Você fala, nossa, estou com dor de cabeça. Mas não pode ser desse chá, eu estou tomando há 30 dias. Mas pode acontecer dessa toxicidade vir pelo uso repetido e crônico, né? Depende também da via pela qual ela está sendo administrada. Então, uma coisa é usar uma planta via oral, outra coisa é usar uma planta via retal, outra coisa é via tópica, né? Então, existem plantas, nós já vimos isso na aula de medicinas indígenas, né? E de afro também, que se eu usar via oral, eu posso matar uma pessoa, mas via tópica, ela é um super remédio maravilhoso, né? A mesma coisa é o confrei. O confrei, que nós vamos ver mais adiante. Ele é maravilhoso para cicatrização de feridas via tópico, mas se você beber, você pode morrer. Por quê? Porque ele tem alcaloides pirrolizidínicos que causam hepatotoxicidade, né? E depende também do estado da pessoa. Porque, por exemplo, existem remédios que são fantásticos para tirar a cólica, né? Para pessoas terem um alívio nas cólicas menstruais. Então, uma jovem que tem cólica menstrual vai se beneficiar muito com uma planta que vai acabar com a contração uterina, porque vai neutralizar a sua cólica. Agora, uma gestante pode usar essa mesma planta? Não, né? Porque senão ela vai contrair o útero e ela vai perder a feto. Então, veja, a planta é a mesma, só que para uma pessoa ela é tóxica e para outra não. Então, e ainda, por outro lado, né, todas essas substâncias, ainda que tenham uma alta toxicidade, podem ser um remédio. Por quê? Porque vai depender da dose, de quanto que a pessoa se expõe e tudo mais. Então, eu acho muito interessante a gente olhar para esse tipo de esqueminha que mostra, bom, para eu ter um efeito tóxico grande, pequeno, moderado, médio ou zero de efeito, eu tenho que considerar 3 coisas. Primeiro, a potência da planta, né? Então, se eu tenho uma planta que em doses baixíssimas já vão causar a morte da pessoa, bom, aí a gente pode até dizer, é uma planta tóxica, né? Nós vamos ver daqui a pouco o exemplo da cicuta, é que Sócrates foi praticamente assassinado porque ele teve que consumir uma planta que foi a cicuta, que acabou o levando à morte. Então, assim, mas com raras exceções, você pode dizer é uma planta tóxica, porque não importa a dose, você vai morrer, né? Ou você vai ter um grande efeito tóxico. Mas na maior parte das vezes você tem gradações, muito tóxica, tóxica, pouco tóxica, nociva, nada tóxica. Nós vamos ver daqui a pouco. Também depende da qualidade, porque a potência pode não ser tão grande, mas eu posso ter ali restos de barata, restos de pelo de rato, ou misturas de outras plantas, dependendo se for droga vegetal comercializada na rua, né? Então, tudo isso influi na planta, quando você olha só para a planta, tá? Mas você deve olhar só para a planta? Não, porque são pessoas que estão consumindo, são animais que estão consumindo. Então, vai depender do estado dessas pessoas. Como eu já dei o exemplo, se for uma gestante, ela não pode usar algo que vai contrair o seu útero, por mais maravilhoso que seja para quem está com uma cólica menstrual. Não vai. O idoso, ele é polifarmácia. Então, normalmente, esses idosos, eles utilizam vários medicamentos para controlar pressão, triglicérides, diabetes e assim vai. Cronicamente, todo dia. Então, essas pessoas, elas são muito mais vulneráveis quando você introduz mais uma droga, mais uma substância, que no caso é uma planta ou um fitoterápico, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no efeito tóxico final, né? Na próxima aula, a gente vai ver bastante sobre eventos adversos e ali eu vou trazer exemplos bem interessantes. E a terceira pilar dessa tríade é a forma de uso. Quer dizer, como eu já disse, eu posso usar uma planta via tópica, maravilhosa, mas via oral não, né? Então, quanto que eu uso? Já falei lá em cima, né? Mas assim, aqui é mais ainda a forma de administração, a via de administração, tá? E a dose também, porque é isso, se for uma planta que aqui em cima ela é moderadamente tóxica, ok, mas se eu dou uma dose muito alta aqui, bom, eu vou ter um efeito muito tóxico, né? Mas como que a gente define a toxicidade de uma planta? Então, infelizmente, a gente depende de experimentos com animais, tais como rato, camundongo, cães, né?
que nem sempre conseguem reproduzir a toxicidade em nós, nos seres humanos. Então, um deles é o teste que a gente chama DL50, oral, para ratos. O que a gente faz? A gente submete esses ratos, vamos supor, tem lá 100 ratos. É um exagero, mas só para a gente, né? Eu vou testando doses, da menor para maior, né? Quando eu chegar numa dose em que morrem 50% desses ratos via oral, eu tenho a DL50, ou seja, aquela dose é a dose que vai separar, a segurança da eficácia, né? Então, a partir dali, eu vou fazendo outros monitoramentos, né? Mas aqui a cicuta que eu falei para vocês, quando você administra menos do que 25 miligramas por quilo corpóreo do rato, acho que a cicuta já está até menos, né? Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas o que eu quero dizer é que você considera uma planta muito tóxica quando você dá menos, né? Igual ou menos a 25 miligramas por quilo do rato. Aí tem uma outra categoria que é não tão tóxica, mas é tóxica também. É quando você dá de 25 a 200 miligramas por quilo e você mata 50% dos animais. Agora, nocivo é quando você dá de 200 a 2.000 miligramas por quilo de peso do rato, e aí sim você consegue matar 50% dos animais. Então, veja, você tem gradações de gravidade de efeitos tóxicos. E isso é o que eu estava dizendo agora, que é a potência da planta. Bem, eu não sei se todos sabem, mas as plantas, para elas estarem vivas, elas têm dois tipos de metabolismo. O que a gente chama de metabolismo primário e o secundário. E todos os compostos químicos resultantes dessa biossíntese. Então, no metabolismo primário, a gente encontra os processos básicos para a sobrevivência da planta, que são fotossíntese e respiração, né? Então, nesses elementos básicos, nesses procedimentos, atividades básicas da sua sobrevivência, nós encontramos algumas substâncias que estão aqui em vermelho. Então, proteínas, ácidos orgânicos, ácidos oxálicos. Já o metabolismo secundário envolve uma gama de princípios ativos, metabólicos secundários, como o nome diz, para a sua sobrevivência. Ou seja, a planta está lá parada, né? Aí vem um inseto para comê-la, ela não pode sair correndo. Aí vem um sol para esturricar, ela também não consegue sair correndo, ela também não pode murchar. Então ela tem estratégias e quem for, né, para sobrevivência, ou então para polinização, para dispersão da sua espécie, né? Então ela atrai pássaros, coisa e tal, para dispersar. E quem é que fornece todos esses elementos, né? Essas cores, ou esses aromas, ou essas repelentes de inseto? São alcaloides, terpenos, saponinas, glicosídeos, éster, papapá, papapá, papapá. Essas substâncias, esses metabólitos secundários que estão em preto, que a gente chama aqui, podem ser tóxicos ao homem, mas não só, os primários também podem. E nós vamos ver alguns exemplos disso mais adiante. Aqui para mostrar para vocês que esse dado ele é um pouco antigo, tá? Mas aqui no próximo, eu coloquei para vocês esse artigo que fala sobre plantas tóxicas em espaços escolares. Nós vamos chegar mais adiante nesse livro para ver. Mas aqui, embora seja um dado um pouco antigo, aqui eu queria mostrar para vocês que o Brasil estava no nono lugar do ranking dos agentes que causam intoxicação no Brasil. Esse dado, tudo bem, ele é um pouco antigo, mas eu não acredito que ele tenha mudado muito, não. E isso vai ficar muito mais evidente na aula que vem, quando eu vou falar de eventos adversos. Né? Na outra aula, não a que vem, a outra aula. Por quê? Porque ali você percebe que as pessoas pouco se dão conta de que são as plantas que podem causar intoxicação. Normalmente as pessoas não conseguem alegar, eu tomei esse remédio, foi por isso que eu tive essa reação adversa. Raramente. Tá? Então, em primeiro lugar, vem medicamentos sintéticos, né? Depois vem animais peçonhentos, produtos de limpeza, e as plantas estão lá embaixo. Agora, vem cá, vocês realmente acham que essas plantas elas deveriam estar no segundo lugar de casos de intoxicação humana no Brasil? Será? Será que isso aqui não é subnotificado? Será que não tem muito mais, mas a gente não consegue medir?
Essa é a reflexão que a gente tem que fazer também, né? Bem, a gente tem tipos e classificações de intoxicações. Então, os tipos pode ser agudo, né? Na maior parte das vezes é uma ingestão acidental, que pode acontecer de uma planta que você não sabia que era tóxica e você experimentou ali. E aí você pode ter esses sintomas que tem uma intoxicação por um tempo curto, ou passar, enfim, né? Ou pode ser crônica, quando você tem uma ingestão continuada dessa espécie por vários dias, né? Pode ser acidental, mas geralmente é proposital, né? E claro que demora um certo tempo para ela se manifestar, porque senão seria aguda, né? Então, aquilo que eu expliquei. Se você tomar hoje um chá e amanhã tiver uma dor de cabeça, você fala, nunca você vai falar, nossa, foi aquela planta. Difícil, dificilmente. Mas ainda você tem alguma pista, você fala, bom, o que eu fiz de diferente? Foi isso. Não pode ser. Agora, se eu estou há 30 dias tomando um chá e eu vou desenvolver uma dor de cabeça depois de 30 dias, a do chá não é, porque eu estou tomando há 30 dias. Só que tem plantas que levam mais tempo para intoxicar. E do ponto de vista da classificação, a gente tem 3 tipos de intoxicações. Pode ser criminosa, aquele onde você tenta matar a sua sogra, a sua cunhada. É uma brincadeira, né? Principalmente agora eu não posso mais brincar porque estou virando sogra. Então tem que tomar muito cuidado agora com essas brincadeirinhas, né? Pode ser suicida, como a gente viu na aula anterior, na Índia, as mulheres lá em Kerala, certo? Que utilizam sementes para poder cometer suicídio. Ou então acidental. A pessoa não sabe e usa e acaba, né? Procura, por exemplo, um efeito alucinógeno para ter um barato, só que aí dá ruim, né? Como a gente fala. Bem, então, até aqui eu falei sobre isso. Agora nós vamos ver um pouco como ocorrem as intoxicações na próxima parte. Bem, então agora nós vamos ver como que ocorrem as intoxicações afinal. Então, existem diferentes faixas etárias relacionadas com cada tipo de planta. É interessante isso, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, nos prontos-socorros, crianças até 3 anos de idade normalmente dão entrada em prontos-socorros com plantas que são ornamentais, que estão dentro dos seus apartamentos, das suas casas. Por quê? Porque essas crianças ainda não saíram, não tiveram a possibilidade de sair de casa. Estão lá, tem só 3 anos, estão engatinhando, estão andando ali, né? Então, até 3 anos, a planta que mais acomete, que mais provoca intoxicação nessa faixa etária é o comigo ninguém pode. Que justamente é a planta que está lá dentro do apartamento, que é uma planta muito utilizada no Brasil por conta do seu uso ritual, afro-ritual, para combater mal olhado. É uma planta também de muito fácil trato, né? Você não precisa regar, não precisa ter sol, não precisa nada. Ela vai sozinha, né? Agora, crianças que já vão a parques, que já saem de casa, que brincam, né, em parques, tal, escolinhas, jardins, aí sim elas começam a ter outros tipos de intoxicação na entrada do pronto-socorro, que normalmente são aquelas plantas que produzem látex, porque aí a criança vai brincar de leitinho, fazer um leitinho. Então, uma das plantas muito comum é a coroa de Cristo. Já adultos e jovens, normalmente, essas intoxicações elas são acidentais, por quê? Porque eles vão em busca de um prazer, de alteração de percepção, de ficar maluco, e pode, como eu disse, dar errado, né? Pode simplesmente, dependendo da dose, isso pode levar a coma, como a gente já falou no caso da trombeteira, ou zabumba, ou a brugmansia suaveolens, que é o nome científico, né? Então, vejam, existe entradas em pronto-socorros de plantas por faixa etária. Então, é bom, porque aí a gente fica atento a que plantas ter em casa. Que plantas ornamentais eu devo ter? Então, se eu tenho um cachorro, eu devo ter uma azaleia? Não. Se eu tenho um cachorro, eu devo ter uma coroa de uma comigo ninguém pode em casa? Não. Porque já vi em aulas alunos falando: olha, meu cachorro comeu a comigo ninguém pode, teve um edema de glote e morreu.
né? Então, não só cachorro, crianças também. Então, é muito perigoso. Algumas plantas, os gardens deveriam ter um folderzinho, né? Você quer levar para casa? Leva. Mas olha, veja, plante num lugar onde isso, aquilo, né? Com orientações, não teria problema. Tentei fazer essa proposta para a Gardens, mas não aceitaram. Então, aqui só para a gente ter uma noção desse artigo de Mello et al. 2021, que eu deixei o PDF para vocês aqui nessa plataforma, para quem quiser ler depois com mais atenção, com mais profundidade. Você tem aqui no gráfico 1, ó, a maior parte, 59% dos acidentes registrados em intoxicação humana entre 2016 e 2017 no Brasil foi com crianças, né? Seguida de adultos. E olha que interessante, a área urbana é a que mais é afetada. Olha que interessante, a área urbana é a que mais é afetada por essas intoxicações. Aqui também a gente vê o número de casos de intoxicação por plantas por regiões do Brasil. Olha que interessante. Sudeste e Sul são as regiões com maior número de casos de intoxicação. Será? E a Norte, olha, é um fiozinho de nada, justamente onde a gente tem a maior biodiversidade de plantas do Brasil. Então, será que não ocorrem intoxicações no Norte? Tá esse fiozinho azul quase, ou não existem notificações. Então, essa é um pouco a reflexão que eu quero que vocês façam, né? Porque no Sudeste nós temos toda uma estrutura de acolhimento e de notificação, que é pequeníssima, tá? Ainda assim, mas temos, né? Algum acolhimento, por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, né? Agora, será que nessas regiões aqui isso está sendo efetivo ou será que realmente as pessoas não se intoxicam? Eu acho meio difícil a segunda visão. Bem, você tem vários tipos de indicativos de por que uma planta pode oferecer aquela toxicidade, pensando sempre no triângulo, né? Primeiro, a idade da planta. Então, essa, de novo, é a Brugmansia suaveolens, ou saia branca, ou zabumba, ou trombeteira. Por que trombeteira? Porque ela parece uma trombeta, né? Você tem ela branca, rosa, né? Então, aqui é um exemplo em que a idade da planta e o seu estado de amadurecimento dos frutos contribuem para a variação nas concentrações dessas substâncias na planta. Que substâncias, no caso dessa? Alcaloides tropânicos, como eu já disse, escopolamina, iociamina, atropina, né? Então, a iociamina, ela vai predominar nessas plantas que são as mais velhas, né? Então, olha que interessante. Quanto mais velha, maior o risco de você ter uma intoxicação com essas plantas. E qual é a intoxicação que se observa? Efeitos do tipo anticolinérgicos. Então, é boca seca, rubor facial, taquicardia, a visão turva, a fala pastosa, né? E por que essa planta normalmente ela é usada? E como? As folhas, flores e frutos são usadas visando um efeito alucinógeno, né? Para quem a busca normalmente. Não tem outra coisa. No caso das bruxas, era para manipular as pessoas. No caso do zumbi, é para manipular. No caso do, né? Que a gente já viu isso daí em outras aulas também. A importância desses alcaloides tropânicos para as feiticeiras, para as bruxas, para o processo de zumbificação no Haiti. Já vimos. Né? E o que se deve fazer, então, se uma pessoa tiver intoxicada com essa planta? Lavagem gástrica e administração de fisiostigmina. Ah, fisiostigmina! Lembra da última aula, quando a gente viu aquela planta que chama Physiostigma venenosum, que era usada em tribunais, né, em sociedades africanas, para decidir quem tinha matado José, se era João ou Maria, e que foi Maria, porque ela bebeu e ela morreu quando ela bebeu o etuezerê, né, essa planta, Physiostigma venenosum. Pois é, porque quando você administra fisiostigmina, a fisiostigmina, o que ela faz? Ela altera a farmacologia desses alcaloides tropânicos, favorecendo o quê?
favorecendo que a pessoa pare de ter essas alucinações, pare de ter, antagonizando os efeitos desses alcaloides. Tá? Então, aqui é muito importante que um médico tenha esse conhecimento. Então, se chega uma pessoa no pronto-socorro, ele vê que a pupila está dilatada, fala pastosa, visão dupla, taquicardia, ele deve estar intoxicado com alcaloides tropânicos, provavelmente da Burgdorferi suaveolis, que é a planta que tem no Brasil. O que ele deve fazer? Aplicar fizostigmina. Então, se os médicos tivessem essas aulas, eles saberiam como agir diante de quadros de intoxicação que chegam nos pronto-socorros. A outra coisa que se leva muito em consideração para ver a intoxicação de uma planta é a parte. Então, existem plantas cujas partes, raiz, caule, flor, fruto, semente, contém diversas quantidades e substâncias químicas, né, com concentrações diferentes. Então, no caso aqui, nós estamos falando da mamona, a Ricinus comunis, né? As sementes dessa planta contêm grande quantidade de ricina e as folhas pouca, né? Então, como que essa planta é utilizada? Na medicina popular, o óleo da semente, que é o óleo de rícino, é utilizado como purgativo, né? Agora, a ricina, que está presente nas sementes ali, crua, aí ela é extremamente tóxica. Pode causar náuseas, vômitos, diarreia. E o que se deve fazer, então? Porque aqui você tem já na forma de um medicamento, na dose certa, né? O que se deve fazer, então? Deve-se fazer uma lavagem gástrica ou administração de carvão ativado, que você consegue obter em farmácias. Então, o carvão ativado, o que ele vai fazer? Ele vai ser ingerido e no intestino da pessoa que usou, tá, sob o efeito da intoxicação, as substâncias vão grudar nesse carvão e aí nas fezes vão sair junto com esse carvão. Então, essa aqui é a ideia do carvão ativado. Isso não serve só para essa planta, mas para outras, né? Mas o ideal não é vocês saírem fazendo nada. Vai chegar no final da aula, eu vou mostrar aqui qual que é a melhor forma de se resolver, digamos, um caso de intoxicação. E aqui também uma outra forma de intoxicação pode ser não pela idade da planta, nem pela parte da planta, mas pela sensibilidade individual. Cada pessoa pode ou não ter sensibilidade por uma determinada planta, tá? Então, essa daqui, por exemplo, é uma aroeira, né? Nas folhas, elas têm substâncias que chamam urushióis. E se você ficar em contato com essa árvore próxima, conforme bate um vento, esses urushióis podem ir na sua pele e te causar dermatites, alergias, queimação, prurido, vesículas, lesões, né? Essa planta é medicinal? Não, o uso dela é ornamental. E como tratar um quadro desse? Com antissépticos, né? Se for um quadro simples. Um quadro mais grave deve ser tratado com antihistamínico e corticoides. Eu vou esperar passar esse homem que está vendendo água de lavadeira e eu vou falar de novo sobre antissépticos e histamínicos, que acho que aí dá certo. Bom, e como tratar, né, pessoas num quadro como esse, né, com essas dermatites? Se for um quadro simples, com antissépticos. Se for um quadro grave, com antihistamínicos e corticoides. Bem, também tem um outro fator que é a quantidade. Então, a intoxicação ela pode estar relacionada à quantidade do vegetal ingerido. Porque, dependendo, se ela estiver bem e também bem ou mal mastigado, vai fazer uma diferença. Esse aqui é o exemplo da azedinha, que é o oxalis. Eu vou repetir. Então, esse aqui é o caso da azedinha. Vários tipos de oxalis. Então, as crianças, é muito comum as crianças brincarem de fazer saladinha, né? Com essas plantas azedinhas. Só que o que elas têm nas suas folhas? Elas têm
Eu vou esperar um pouco. É melhor, porque o carro está parado aqui, ele vai voltar a falar. Então, esse é o caso da azedinha. São vários tipos de oxalis. Então, as crianças, elas costumam brincar com essas plantas como se fossem verdurinhas. Mas o que, que tem nas folhas dessa planta? São esses objetos pontiagudos, eu não sei se vocês conseguem ver, como se fossem agulhas, né? Que a gente chama de cristais de oxalato de cálcio, em forma de agulhas, ráfides. Então, o que acontece? Conforme a criança vai mastigando e engolindo, isso vai descendo na mucosa e vai rasgando a mucosa, né? Isso causa edema. Então, essa irritação pode estar na boca, na faringe, na laringe. Isso vai causar muita salivação, dor na língua, no lábio. Então, o que, que se recomenda fazer? Lavagem gástrica e ingestão de gelo para um certo alívio. Muitas crianças, e aí é interessante, porque dando essa aula, mas eu brincava, nunca tive problema. De novo, tudo vai depender da quantidade, mas se você mastiga muito, você vai expor bastante esses oxalatos de cálcio. Se você mastigar pouco, você não vai expor tanto, né? Então, depende da quantidade, mas também da maneira de ingestão, nesse caso. Então, embora esse desenho esteja muito ruim, porque está borrado, né? Aqui é para trazer um pouco o trabalho de Ribeiro e Fernandes, recente, de 2019, sobre as plantas tóxicas utilizadas em espaços escolares. Não tem também número, porcentagem, mas eu achei importante trazer, por quê? Porque isso se conecta muito com os dados que a gente vai apresentar de, sei lá, muitos anos atrás, ou seja, para mostrar que existe uma certa coerência e uma certa repetição ao longo do tempo de quais são as principais plantas que acometem entradas em pronto-socorros, né? Então, vejam, em primeiro lugar, a Comigo Ninguém Pode, né? Depois, qual é a outra que mais aparece? Acho que é a Coroa de Cristo, né? É o que parece, pelo menos. Depois aqui, ó, Mamona, né? A Espada de São Jorge também. Citronela, né? Que eu imagino que seja aqui, que está bem ruim mesmo de ver. Mas enfim, agora eu vou mostrar de uma forma mais realista e melhor esse levantamento de ocorrências de intoxicações por plantas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, entre 95 e 2000. Então, notem, em primeiro lugar, Antúrio, depois Comigo Ninguém Pode, né? Depois eu pus só em vermelho, só os que eu vou apresentar mais adiante, tá? Coroa de Cristo, Mamona, Belladonna, que é a tropa Belladonna, né? O Brugmansia suaveolens aqui no Brasil. E é interessante porque eles colocam esse nome, a tropa Belladonna, né? Mas provavelmente não é esse, é Brugmansia suaveolens mesmo. A buchinha e a alamanda. Então nós vamos ver agora, em seguida, cada uma dessas plantas. Bem, então a primeira, a planta recorde, né? Em entradas em pronto-socorros por conta da sua toxicidade, é a Comigo Ninguém Pode. Essa Dieffenbachia picta, que está mostrando, que está nessa imagem. E uma outra também muito importante, entradas em pronto-socorros, é do Antúrio, né? E por que essas plantas elas têm uma grande importância em pronto-socorros? Por que os casos são tão recorrentes? Porque justamente são as plantas ornamentais que as pessoas costumam ter no seu apartamento, na sua casa. E normalmente são ali ao alcance de crianças, de cachorros, né? Então, o que tem nas folhas dessas plantas? Elas têm esses cristais de oxalato de cálcio em forma de ráfides, que são agulhas, que eu já mostrei isso quando eu mostrei no slide para vocês da azedinha, aquela planta que parece um trevo, né? É um trevo, na verdade, de 3 folhas, né? E ela causa esse oxalato de cálcio, conforme ele vai descendo na mucosa, ele vai rasgando, como eu disse. Só que no caso da Comigo Ninguém Pode, além de rasgar a mucosa, ainda ele tem uma substância tóxica que é incorporada
Ah, não é possível, gente. Então, o que esses cristais de oxalato fazem? Eles descem, conforme é ingerido, eles vão descendo na mucosa e vão rompendo os tecidos, né? Vão como se fosse dilacerando, rasgando a mucosa. Só que no caso da Comigo Ninguém Pode, isso é ainda mais problemático. Por quê? Porque além dela provocar essa questão física, ela tem constituintes que são tóxicos que são absorvidos pelo rompimento da mucosa. Então é aí que você pode ter, no caso, como se mostra aqui, um edema muito importante no lábio, na língua. Isso pode atingir até a glote. E aí, então, tem esse edema de glote, onde a pessoa se sufoca, a pessoa, o cachorro, e que pode levar ao óbito. Uma outra planta muito importante também, muito comum, então, em parques, como cerca-viva, né, em jardins, é a coroa de Cristo, Euphorbia mili. Então, aqui vocês podem ver que de todas as partes dessa planta vertem o quê? Látex. Esse látex branco. E esse látex em contato com os olhos ou em contato com a boca pode provocar um processo alérgico, como esse daqui, que vocês estão vendo, né? E o uso dessa planta é ornamental mesmo, cerca viva, né? E o que tem nesse látex? Éster de formol, que é um metabólito secundário que, em contato com a pele ou com as mucosas, causa essa irritação. Então, o que você deve fazer, né? Dependendo do caso, se for algo simples, uma lavagem prolongada. Se for algo que persista, tem que ir no pronto-socorro e tomar anti-histamínico. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Eu tinha esquecido que eu tinha posto a mão nesse látex, eu fui colher essa planta para uma atividade com crianças, e eu, claro, embalei essa planta em plásticos para que as crianças não entrassem em contato com a planta direto. Só que eu esqueci de lavar a mão, porque eu estava numa correria. E ali o látex ficou só que seco no meu dedo. E eu não vi, não percebi, era uma quantidade muito pequena. E fui limpar os olhos. Nessa de limpar os olhos, eu comecei a sentir meu rosto todo vermelho, empolando, só foi piorando. Eu tive que ir no pronto-socorro tomar anti-histamínico. Essa outra planta ela não é muito conhecida aqui na região sudeste, ela é mais da região amazônica mesmo. O nome dela é pinhão-papagaio. O científico é Jatropha curcas. Então, ela é usada na medicina popular como purgativo, né? Mas também para reumatismo, afecções da pele, gripe. Mas eles explicam, né? O pessoal da Amazônia, os ribeirinhos amazônicos, eles explicam. Você tem que pegar a semente dessa planta, cortar em 4. Aí você pega 1/4 só, torra, e aí você rala no café, junto com o pó de café, para fazer o café. Então, perceba, não é nenhuma semente, é 1/4 de uma semente. Por quê? Porque essas sementes são ricas também em éster de formol. Né? Então, disse que após a ingestão de 3 sementes dessa, você pode desenvolver uma intensa dor abdominal, náusea, vômitos e diarreia, sendo que de 4 a 5 pode levar a óbito. Então, é algo muito sério. Né? Essa é muito, muito comum também na medicina popular, muito comercializada em ruas, barraquinhas de rua, porque ela é bastante usada em casos de sinusite, né? São os frutos da buchinha, lufa ou perculato. Então, a aspiração da infusão preparada a partir dessa planta, ela melhora o estado geral da sinusite, né? Agora, algumas gestantes usam essa mesma infusão com finalidades abortivas. Né? Mas a substância, princípio ativo, metabólito secundário, né, que acho que aqui no caso é o metabólito primário, são glicoproteínas, que são as substâncias que são tóxicas. Então, o que você tem? Náuseas, vômitos, dores abdominais, dores de cabeça e, dependendo do quadro, hemorragias, né? Então, se for uma quantidade muito grande que você usar nasal,
da inalação para a sinusite, você pode ter hemorragia pelas vias aéreas. Então, também se diz que você tem que cortar em 4 essa buchinha e usar 1/4 só nesse processo de inalação, né? E no caso de tentativa de aborto, você pode também ter um processo hemorrágico que pode levar à morte. Essa outra planta chama-se alamanda. E olha que legal, o epíteto dela é alamanda catártica, né? Então, ela é muito utilizada na medicina popular como catártico, o nome já está dizendo, é um laxante um pouco mais forte, né? Só que o que tem presente de toxicidade nessas partes dessa planta? Glicosídeos cardiotônicos. Esses glicosídeos, o que eles fazem? Eles aumentam a contratura do coração, né? E se você tem um aumento além do necessário, você pode provocar uma parada cardíaca, né? Ou então náuseas, vômitos, cólicas, diarreia, dependendo da quantidade. Agora, nessa terceira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a interface entre as plantas medicinais, ornamentais e tóxicas. Então, a gente já viu que para um efeito ser tóxico de uma determinada planta, não depende só da planta. Depende da potência da planta, mas também depende do estado da pessoa e da forma de uso. Isso nós já vimos. O que eu vou propor agora para vocês é um exercício, né? O exercício consiste no seguinte: nós vamos olhar para 10 plantas que eu vou projetar aqui no slide, 5 nesse slide, 5 no próximo slide, aonde nós vamos tentar identificar, primeiro, que plantas são essas. Então, vocês vão pegar um papel, vocês vão escrever o número 1, 2, 3, 4, até 10, e aí vocês vão colocar na frente do número que planta, né? O nome popular da planta que vocês acham que é, né? E depois, nós vamos organizar essas plantas em 3 grandes grupos. O grupo das que são predominantemente tóxicas, o grupo das que são predominantemente medicinais e o grupo daquelas que estão na interface, que depende da via, depende. É claro que você vai falar para mim, poxa, Eliana, mas você já falou que vai depender do estado da pessoa, vai depender da via, sim. Mas existem plantas onde isso é muito mais exacerbado, tá? Então, pensando assim, na planta e na forma de uso, é que a gente vai fazer esse tipo essa espécie dessa classificação. Então, aqui eu gostaria que vocês começassem a anotar, eu vou esperar alguns minutos para que vocês tenham tempo de pensar qual é a planta 1. Se não souber, não escreve nada. Meu Deus do céu. Eu vou repetir, então, essa parte, porque o cachorro ficou latindo. Então, aqui agora, eu gostaria que a gente fizesse esse exercício. Vocês já estão com a caneta, né? Com o caderninho aí do lado. Eu gostaria que a gente começasse a fazer esse exercício. Eu vou dar um tempo para que vocês possam pensar qual o nome popular da planta 1. E se vocês acham, aqui eu vou até projetar para ficar mais claro, se vocês acham que a planta 1 está prioritariamente a gente pode categorizar ela prioritariamente como uma planta medicinal, ou como uma planta prioritariamente tóxica, ou ela está na interface, porque depende da forma de uso. Então, nós vamos levar em consideração não o paciente, né? Vamos voltar aqui para entender. Nós vamos levar em consideração, para fazer essa classificação, muito mais a potência da planta e a forma de uso, né? Porque o estado da pessoa é uma coisa que é muito difícil da gente aqui avaliar. Então, vamos lá. A planta número 1. Vocês colocariam ela no verde, no vermelho, verde de medicinal, no vermelho de tóxica ou
No roxo da interface, ou seja, depende da forma de uso, ela realmente pode ser tóxica ou ser benéfica para a saúde. Gostaria que vocês fizessem a mesma coisa para 2, para 3, para 4 e para 5. E eu vou dar alguns minutos para que vocês possam se organizar aí na casa de vocês. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido, né? Não é fácil. Para quem não trabalha com planta medicinal e tóxica, pode ser um exercício bem difícil, mas é um esforço que a gente vai fazer aqui. Daqui a pouco a gente vai responder isso juntos, ok? As outras 5 plantas são essas aqui. Essa aqui, inclusive, veio com o nome, ó. Spoiler bacana que eu dei. Então, olhem para a planta 6, tentem lembrar o nome popular dela, se ela está no verde, no vermelho ou no roxo. A 7, que já está com o nome, a espada de São Jorge. A 8. A 9 e a 10. Vamos dar mais um tempo. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido também, assim, ou sabe ou não sabe. Não tem muito como a gente ficar inventando, né? Então agora eu vou responder, tá? E toda vez que tiver assim, um númerozinho tiver em verde, é porque eu considero ela prioritariamente medicinal. Se o númerozinho daqui para frente estiver em vermelho, é porque é prioritariamente tóxica. E se o númerozinho estiver em roxo, é porque é prioritária, tá na interface, tá? Então vamos lá. Vamos para a planta número 1. Então, a babosa. A babosa, ela está em roxo, ela está na interface. Por quê? Porque, embora ela seja muito, muito importante, o seu gel, esta parte transparente, a mucilagem, e não a parte verde que está no entorno, a parte verde que está no entorno, ela tem que ser descartada, né? Porque ela tem aqui substâncias que são tóxicas, irritantes. Então, o gel é extremamente importante e muito utilizado do ponto de vista tópico, como cicatrizante, principalmente no tratamento de queimaduras e psoríases. Então, a Anvisa, ela permite o uso da babosa, só o uso tópico. A ingestão foi proibida, porque não existem evidências de que seu consumo seja seguro.
podendo resultar uso crônico, principalmente que aparece na televisão assim, bata no liquidificador a babosa, deixe na geladeira e vai tomando. Isso é péssimo. Porque mesmo quando você deixa um chá ou uma bebida na geladeira, à base de planta, assim, ela pode desenvolver bactérias e fungos em baixas temperaturas. Então você não deve. Você deve sempre que preparar um chá, a gente já falou isso, tomar na hora. Fazer um preparado, tomar na hora, não deixar para depois. Né? Então, existem alguns indícios de que essas bebidas que se circulam, né, na internet, nos veículos de televisão e em outras mídias, de que você deve tomar todo dia um pouco, bater no liquidificador, que possam causar, sim, hepatite, lesão de cólon, de reto, insuficiência renal, hipotireoidismo. Então, não se deve usar via oral a babosa. Então, se por um lado ela é um ótimo medicamento para quem quer sofrer queimaduras via tópica, por outro, ela não é bom que seja ingerida. A próxima planta a gente já falou sobre ela aqui, né? Que é o Guinéu tipia mansa senhor. A gente já falou em 2 outras aulas, né? Então, ela é um ótimo anti-inflamatório, analgésico. Só que se usada continuamente, como as negras faziam, né, nos seus senhores, colocavam na comida, ela pode gerar, sim, impotência sexual. Então, ela está na interface, ela está roxa. Dependendo de como usar, pode curar ou pode causar impotência sexual. O Comigo Ninguém Pode, a gente já viu também na aula anterior, né? Que ele possui esse oxalato de cálcios e que se você, os romanos, inclusive, esfregavam, né? Na boca dos seus escravos para que eles não falassem sobre a vida desses seus senhores nos mercados, etc. Então ele causa edema, né, de lábio, edema de língua, que eles não conseguiam falar. Né? Então os sintomas são esses: queimação, inchaço, náusea, vômito, diarreia, salivação, coceira. Né? Então tudo isso por causa dos cristais de oxalato de cálcio. Então, essa planta ela não tem nada de medicinal, ela é exclusivamente tóxica, por isso que está em vermelho. A planta número 4 também é uma planta exclusivamente tóxica, que é o antúrio. Por quê? Porque ela também tem esses cristais de oxalato de cálcio, assim como a Comigo Ninguém Pode, que a gente já viu hoje também. Então, esse exercício é meio que um pouco, é uma mistura, é um pouco do que a gente viu hoje de ornamentais e um pouco que a gente viu em outras aulas ou algo que a gente nunca viu. Né? A gente já sabe que ela causa edema de lábios, de boca, de língua. Né? Então, toda planta é tóxica. Ela não tem nada de medicinal, assim como Comigo Ninguém Pode. Já a carqueja, que é a número 5, ela é prioritariamente uma planta medicinal, né? Ela serve para vários problemas de digestão, dispepsia, né? Então, é claro, olha, ela é contraindicada a gestantes, hipertensos, diabéticos, mas é aquilo que a gente falou, não dá para a gente cercar tudo. Se a gente for cercar tudo, todas as plantas vão estar no roxo, né? Dessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, ela é prioritariamente verde, se não se considerar a pessoa que está fazendo uso dela. Já a planta número 6 é a tanchagem. Quem acertou, palmas, que a imagem nem está tão boa assim. A tanchagem também é prioritariamente medicinal. Serve principalmente para inflamações de boca e faringe, da pessoa fazer gargarejo. As folhas, tá? A espada de São Jorge, a número 7, ela não tem nada de medicinal, ela é só tóxica. Ela também possui oxalato de cálcio, né? E ela, não só para os seres humanos, mas também para os animais, assim como o antúrio e a Comigo Ninguém Pode, ela irrita a mucosa, causa salivação intensa e pode causar edema de glote também. E também, junto com a Comigo Ninguém Pode, é uma planta que traz prosperidade, afasta, né? Tá relacionada com rituais afro-brasileiros.
Essa número 8 é uma planta muito, muito potente, é o confrei. Ela não floresce. Não, ela floresce sim no Brasil. Ela floresce sim no Brasil, já vi. Mas, enfim, ela é maravilhosa para usar de forma tópica, né? Então, assim, se a pessoa, principalmente quem tem diabetes, que faz ferida e não cicatriza a ferida, se você pega o sumo da folha, coloca num pano e amarra, no dia seguinte a ferida está cicatrizada. É maravilhoso. Mas você não pode beber, porque ela tem 8 tipos de alcaloides pirrolizidínicos, que são alcaloides que podem causar falência hepática, né? Então, ela está na interface. Ela é medicinal, mas ela também pode ser muito tóxica e matar, inclusive. A 9, tá errado aqui, hein? Eu acho que vocês podiam ter me corrigido aqui agora, porque eu pus ela em vermelho, só tóxica, mas assim, ela é só tóxica agora, né? Altamente tóxica, inclusive. Ela tem látex, essa planta, e qualquer também dedinho que se você puser na língua ou nos olhos, assim como a coroa de Cristo, você pode ficar com esse rubor facial. Isso também já aconteceu comigo, também já fui para pronto-socorro tomar antistamínico por causa dela. Ela foi estudada para tratamento de câncer por alguns pesquisadores, câncer de mama, e ainda não foi efetivo. Estão estudando ela para outros tipos de câncer. Interessante dessa planta é que é um dos venenos, uma das toxinas mais potentes que existe entre as plantas mais intoxicantes no mundo, né? E o mais incrível de tudo é que ela serve como cerca viva. Aqui no Brasil, vira e mexe, você vê uma planta dessa assim no quintal, como cerca viva. Isso é péssimo, né? Porque se o cachorro, por exemplo, bater os olhos e romper e for o látex no olho do cachorro, o cachorro fica cego. Criança, adulto, quem for, né? Então, ela é muito tóxica, mas vai de haver um dia em que a gente vai ter um roxo aqui no número 9. Por quê? Porque há de haver um dia em que a gente vai conseguir encontrar uma dose ou um extrato desse látex que seja medicinal. Eu acho que isso poderá acontecer, é uma aposta. Pode ser que sim, pode ser que não. E a última planta, ela é prioritariamente medicinal, que é o guaco, Micânia aglomerata. Então, ela é muito usada em casos de gripe, resfriado, bronquite e principalmente como expectorante. Então, ela está no verde ali. Tá? Então, eu acho que com esses exemplos eu consegui mostrar para vocês que não tem como você falar assim, é uma planta tóxica só, a não ser em casos muito extremos, como a gente falou aqui, o Comigo Ninguém Pode, a espada de São Jorge, o antúrio. Aí a gente pode dizer, não, é uma planta tóxica. Mas, às vezes, não é tão simples assim, não é uma visão tão simplista. Em alguns momentos, as medicinais podem ser as tóxicas também. E é aí, é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Aqui, por exemplo, sobre a taioba, né? Taioba, todo mundo sabe que é uma taioba que é uma planta que ela é comestível, para fazer salada, comida, refogado, né? Mas olha que interessante, essa é a taioba mansa, ou seja, a taioba que a gente pode comer. E essa é a brava, que é tóxica, altamente tóxica. Recentemente apareceu na televisão uma matéria de uma família que foi num restaurante, comeu taioba braba e foi parar no pronto-socorro. Né? Então pode levar, inclusive, ao óbito. Ah, mas como é que eu consigo saber qual que é qual? Eu vou mostrar aqui. Então, uma das coisas é a margem. Tá vendo que a verdadeira taioba, a mansa, ela tem uma margem aqui. E esse negocinho aqui, o cabinho dela, o pecíolo, sai justamente desse ponto. Né? Essa aqui já é um pouco diferente. Quer ver? Vamos ver. Aqui está falando um pouco mais. Ó. A taioba à direita, nessa taioba aqui, né? Os talos são escuros e a parte de cima, né, do coração termina antes de começar o talo. Já a taioba comestível, que é essa, possui um tom de verde mais claro e ele brilha mais, percebe? E tanto o talo quanto a folha, né, são mais claros. E as nervuras também são claras em forma de Y, tá vendo aqui, ó? Forma um Y bem claro. Aqui não é tão claro a nervura, né? As nervuras são essas partes aqui, ó, branca, né? Os lobos, que são essa parte aqui, ó, eles quase se juntam. Exatamente onde? No começo do talo. Então, aqui temos mais elementos para melhorar isso, tá?
aqui é um pouco melhor. Você tem aqui a taioba, como eu disse, da onde sai o talo? Bem daqui, ó, da união entre esses dois lobos, tá bem? Tá vendo, ó? E a folha também tem essa linha circundante, que vocês podem ver aqui na margem, tá? A cor é uma cor verde uniforme e o talo é verde. Então, se vocês identificarem tudo isso, é uma taioba boa, pode comer. E a falsa taioba, que pode causar intoxicação? Podem ter vários tipos. Você pode ter a folha sem a linha circundante aqui, mesmo o caule sendo verde, mesmo o talo saindo da união das folhas, mas tudo isso aqui acontece, mas você não tem essa bainha aqui, essa linha circundante, então é falso, né? Aqui também a cor é verde uniforme, porém, além de a folha não ter essa linha circundante, o talo não sai da união das folhas daqui, sai do meio da folha. Não sai daqui, tá vendo? Sai daqui do meio. Então também não é taioba verdadeira. Numa outra situação, a folha tem a linha circundante, olha que louco, tem essa linha aqui. A cor é verde uniforme, mas o talo não sai da união das folhas, sai do meio, assim como essa. E numa última história, o talo pode ser roxo e sai da união das partes. Exatamente aqui, o talo sai do mesmo lugar da verdadeira. Só que o talo é roxo e tem que ser verde para ela ser a verdadeira. Então, vejam, não é uma questão simples. Vamos comer taioba? Vamos, mas vamos com cuidado, né? Porque assim, vocês já viram que tem pelo menos 4 tipos aqui de taioba que engana bem. Sabe? Eu me sinto na frente daqueles desenhos encontre a diferença. Você tem 2 imagens, fica... Só que no caso aqui, dependendo da diferença, você morre. Só eu sou um pouco exagerada, né, com essa coisa de planta, mas eu acho que é bem importante a gente ser, tá? E também a gente pode confundir a taioba com inhame, que também não é uma coisa legal, tá? Também é tóxico, é venenosa a folha do inhame. Então, o que acontece? No caso aqui, o talo da taioba, lembra que eu falei? Ele sai daqui, da união dos 2 pedacinhos de folha. E no caso do inhame, ele sai daqui do meio, ó, que é o que estou mostrando aqui, tá? Então, esse galho aqui, esse galho, no caso da taioba, sai daqui. Ui, pulei. E no caso do inhame, sai do meio da folha. Percebe a diferença? Se esse aqui fosse taioba, ia sair daqui o talo, ó. Tá? Enfim, inhame não se come. Você pode morrer, né? A folha. E claro que em caso de intoxicação, a gente deve sempre telefonar para o CEATOX, que é esse centro de assistência toxicológica, aqui em São Paulo, fica ali na rua Doutor Arnaldo, perto dentro do Hospital das Clínicas, inclusive, né? Então, a gente liga para esse 0800 aqui. E as primeiras medidas? Bom, eu diria, a primeira medida é ligar para o CEATOX. Até porque algumas dessas medidas tem gente que fala, não, você deve evitar vomitar, porque senão você expõe tudo de novo a pessoa, aquela intoxicação. Então, é um pouco contraditório, mas ainda assim eu vou dizer algumas das coisas que a gente obtém dos livros de plantas tóxicas, né? Então, retirar da boca o que tiver ainda e lavar com bastante água. No caso de irritação de pele, lavar com água prolongadamente. Promover o esvaziamento gástrico, como? Por meio de vômitos, né? O contato do látex com a mucosa bucal, ou a faringe, ou o estômago, deve ser tratado com lavagem, com água, seguido do uso de leite ou então azeite, a pessoa beber, né? Irritação nos olhos pode ser melhorada lavando com água corrente muito tempo e usando colírio antisséptico. E é muito importante você guardar as partes da planta para levar ao pronto-socorro, onde a pessoa vai ver o médico e tentar dar ali algo que seja de acordo para antagonizar aquela intoxicação.